Bom, hoje nós vamos conversar com Andréa Barbosa, que fez um vídeo O Resto é o Dia a Dia, sobre a cidade de São Paulo. E esse vídeo, de uma certa maneira, faz parte da sua tese de doutorado, não é, Andréa? De uma certa maneira. Então vamos conversar com você sobre um pouco, enfim, o desenvolvimento do seu trabalho de pesquisa e como surge a ideia de se trabalhar com o vídeo nessa pesquisa, que é uma pesquisa que você analisa filmes de ficção sobre São Paulo, né, e o imaginário de São Paulo construído pelos cineastas, e que, não sei se foi no desenrolar, se já foi um projeto anterior, mas que você resolve também fazer um vídeo sobre São Paulo. Então, Andréa, conta um pouco para nós como é que foi esse processo de elaboração de pesquisa, vídeo, a ideia, enfim, São Paulo. Então, bom, São Paulo, ele na verdade é uma provocação como objeto de estudo já faz um tempo na minha vida. O mestrado foi sobre uma instituição cultural de São Paulo e aí escolher 7 filmes paulistas para trabalhar a representação da cidade no cinema, acho que me mobilizou para tentar também construir a minha cidade de imagens, né? Porque você fica vendo as imagens dos outros, o que eles inventam para recortar a cidade dessa maneira, daquela outra, o que eles escolhem como símbolo, a draga no Rio Pinheiros, o prédio do Banespa, o viaduto do Chá. Bom, então deixa eu ver o que eu com uma câmera vou recortar, e acho interessante recortar para representar essa cidade, o espírito dessa cidade, o tom dessa cidade, sei lá o quê. Você não é paulista, né? Não, então, sou carioca. Como uma carioca vê São Paulo. Primeiro eu enxerguei São Paulo, eu acho que através dos filmes. Esses filmes eu assisti todos no Rio, quando morava lá. Então, assim, primeira curiosidade, primeira aproximação, eu não tinha nenhuma relação com São Paulo, ou parentes, ou coisa aqui. Então, a minha primeira imagem de São Paulo foi através do cinema. Eu vi Cidade Oculta, Anjos da Noite, nos cinemas cariocas. E aí foi tentar ver que tipo de cidade eu construía com o olho da câmera também, que é bem diferente, né? E fui, na verdade, é engraçado que o primeiro movimento é tentar encontrar essa cidade dos cineastas. Então, eu fui atrás do prédio do Banespa, do viaduto do Chá. Só que a gente enxerga de uma outra forma, porque eles têm a vida das pessoas que estão lá o tempo inteiro. Como não era um filme de ficção, não tinha uma história prévia que me guiava nas ruas de São Paulo, e aí a locação tinha que ser específica dessa forma, eu fui muito contagiada pelas pessoas que estavam nas ruas naquele momento que eu estava com a câmera gravando a cidade. E daí no vídeo tem alguns personagens incorporados, quer dizer, um ensaio da formação de alguns personagens, né? Pois é, e como foi essa escolha desses personagens? Porque a gente vê que tem um senhor que parece ser mais um executivo, um quiosque de madeira e tal, depois tem uma vendedora ambulante. Como foi essa escolha? Você tinha personagens que você queria realmente entrevistar e saber qual era a percepção e, enfim, a representação da cidade sobre eles, o dia a dia, ou foi aquela coisa do improviso mesmo, chegou quem estava disponível e tal? Então, a primeira escolha foi pelos lugares, aonde que eu vou filmar nessa cidade, né? E aí a escolha foram de lugares de grande confluência de pessoas de diversos tipos, de diversas procedências de dentro da própria São Paulo. Então, escolheu o Centrão, né, o Centro Velho, escolheu o Largo 13, que é um largo de comércio intenso, de parada de ônibus, terminal rodoviário e tal. O Parque da Luz e o Bom Retiro, que é o entorno. Então, escolher lugares, pontos da cidade que tinha fluxo de gente de tudo quanto é canto. Então, aí a escolha dos personagens foi um pouco ao acaso, sim. No andar nas ruas, no conversar com as pessoas sem a câmera ligada. E descobri dentre essas pessoas que eu puxava papo, eu sou super conversadeira, daquelas que bate papo em fila de banco, sabe, essas coisas. Então, assim, sempre... Aí rolava um papo um pouco mais longo. Então, das várias pessoas, acho que eu conversei, gravei entrevistas com mais 20 pessoas, uns 20 personagens, quer dizer, pessoas. 4 viraram personagens. E que tem um certo ensaio de personagem nesse vídeo. Ele é um grande aperitivo de tornar essas pessoas realmente personagens da cidade. Pois né? é, porque, de fato, a gente fica com vontade de saber um pouco mais dessas pessoas, né? Então, queria saber um pouco dessa sua escolha, porque alguns são quase como um flash de vida, entendeu? Eles falam rapidíssimo e a gente não identifica muito bem.
E o seu trabalho, que eu acho hiper interessante, mas é muito curto, 11 minutos, né? Então eu queria que você contasse um pouco dessas escolhas, de por que de 20 você se reduz a 4, por que não estende mais um pouco a entrevista, ou por que cortou tanto, por que reduziu para 11 minutos, que a gente fica com aquela... Esse é o tipo do vídeo que deixa a gente com aquele gostinho de quero mais, entendeu? Que você quer um pouco descobrir mais São Paulo e tal. Então acho que o tempo do vídeo e a escolha de não ser, por exemplo, no ir fundo nos personagens ou numa viagem maior sobre a própria composição visual da cidade, tem a ver com por ele fazer parte desse processo da pesquisa de doutorado. Então eu fiquei meio entre a cruz e a caldeira, entre viajar e fazer um vídeo um pouco maior e deixar um pouco a pesquisa de lado, que ele estava virando uma outra coisa, ou então fazer uma primeira versão dele, ou fazê-lo dessa forma, como um exercício de descobrir, e era essa a grande intenção do percurso visual na cidade, cotejar um pouco o discurso verbal que as pessoas fazem, essas pessoas que eu não conheço, que eu escolhi ao acaso, que eu converso na rua, que se encontram ou não se encontram, se esbarram nesses grandes pontos de confluência da cidade. Então, qual é cotejar esse discurso verbal sobre a cidade, que elas constroem sobre São Paulo, e esse discurso visual que eu via no cinema. Então, esse era um pouco o desejo no início de fazer um vídeo. E aí, esse vídeo, O Resto é o Dia a Dia, na verdade, ele marca um pouco essa trajetória desse cotejamento, discurso, imagem construída. E que eu brinco que tem esses 3 momentos e é meio uma estruturazinha. Quer dizer, conforme eu ia conversando com começava o papo com as pessoas. E aí, o que você acha de São Paulo? O que é São Paulo para você? E tal. E sempre, sem exceção, vinha o discurso estereotipada, São Paulo é grande, São Paulo é movimentada, é muita gente, é uma cidade impessoal, que eu brinco que é aquela cidade de longe, de cima, cidade Lego, que tem umas imagens no vídeo que são cidade com uns quadradinhos, parece montado de Lego. Mas aí você vai conversando, a pessoa vai se desdobrando um pouco, relaxando, ela vai se incorporando na visão da cidade. Uma São Paulo mais íntima, né? Ela vai contando a história dela, como é que ela chegou aqui, ou então ela trabalha ali todo dia, que ela vê a história das pessoas. Ela vai se incorporando nessa imagem que ela fala de São Paulo. Então ela para de ser aquela imagem de fora, de longe dos postais e tal, para ser uma cidade de cada um mesmo, essa cidade de cada um que faz ela de um jeito, que marca a sua trajetória, que escolhe uns pontinhos para montar um significado da vida dela nessa cidade. Então, na verdade, essa assim, foi a grande sacada e eu mantive, quer dizer, acho que eu encerrei o vídeo só nessa busca, né, dessa estrutura do discurso colada com um discurso visual mesmo, que o vídeo começa com umas imagens sempre de longe, a cidade lá embaixo, imagens de cima, não tem cara de gente, e aí você vai mostrando umas caras até que você demora um pouquinho, né? Não é muito. É muito rápido. Na conversa das pessoas. E mesmo até para identificar as pessoas, por exemplo, sei lá, aquela ambulante, né? Que acorda às 5 horas da manhã. A gente sabia, dona fulana de tal, ela acorda, mas ela vem da onde, entendeu? Para chegar aqui, 5 horas da manhã, dar mamadeira, e aí? E quantos filhos tem? Não tem marido? Eu não sei, essas curiosidades que a gente tem, que quer ficar sabendo um pouco mais, né? Então, o vídeo é o Resto do Dia a Dia. Agora a intenção é fazer uma série, que é a cidade de cada um. Então tem 4 personagens que faziam um vídeo da cidade deles. Então é pegar o taxista, que é o seu Ari, aquele que mostra a foto da família, e fazer a cidade. Ele é taxista, então circular pelo táxi com ele e ele montar a cidade dele comigo. Tem a ambulante, que é a Marluce, que é aquela que estende todo, que estava grávida, ela já teve neném, o neném já está grande. Então ficar com ela também, na verdade é engraçado. O seu Ari, ele passa pela cidade, está circulando na cidade o tempo inteiro. A Marluce, que é a ambulante, ela já está parada e a cidade passa por ela o tempo inteiro. A rua movimentada, o dia, a noite, a tarde, o de manhã cedo. Então também tem a maneira de viver a cidade tem a ver com como ela se insere também, como ela atua na cidade. No seu vídeo a gente vê que você faz algumas tomadas de altos, de prédios, de edifícios e etc e tal. Como é essa questão? Quer dizer, porque são edifícios, alguns públicos, alguns privados, como é que você pode subir lá em cima no telhado e filmar a cidade? Você teve que passar por algumas, enfim, situações de pedir autorizações, ser acompanhadas, corpo de bombeiro, essas coisas assim, polícia, ou você foi lá sozinha com a câmera, ficou lá em cima no telhado filmando, enfim, falar um pouco da realização do próprio vídeo, entendeu? Como você lidou no espaço de São Paulo, a gente aqui tem 300 interferências de avião. Lá você tinha problemas de som também, barulho de ônibus e tal. Você trabalhou com quem? Alguém fez... Você fez a câmera, né?
Fiz junto com outras pessoas. Na verdade, a gente montou uma pequena equipe daqui do grupo da antropologia visual, em que a gente se revezava com uma câmera. Às vezes, quando eu fazia entrevista, eu não fazia câmera, tinha sempre uma pessoa. E geralmente eram em dupla. Alguns momentos a gente saía com um trio. Geralmente tinha pelo menos 2 pessoas. Eu só fui sozinha para gravar em cima de um prédio, de um cucuruco de prédio, que era um prédio particular, que eles eram meio chatos, é um prédio na Juscelino Kubitschek. Que aí eu fui sozinha, mas não ia ter entrevista, era só imagem, e eu subi com um bombeiro lá no heliponto para fazer as imagens. Mas assim, tem uma certa burocracia, mas nada absurda. Foi um grande exercício também, acho que para todo mundo que participou, por mais que tivesse experiência de outras produções, eu acho que naquelas circunstâncias de ir para a cidade, sem um controle maior das condições de gravação, foi a primeira. Então foi um desafio técnico também bastante interessante, de domínio da técnica e da linguagem, que tipo de enquadramento escolher para dar vazão a determinado sentimento e visão da cidade, como driblar problemas como o vento no cucuruco do prédio, que era insuportável, e os aviões, nossa, acho que passa um avião a cada 30 segundos assim, no horizonte de São Paulo, impressionante. Bom, eu acabei incorporando isso numa das vinhetas, assim, dos aviões. É verdade, passando. Mas não atrapalha tanto, por isso que eu queria saber como é que você trabalhou com o som. Não interfere tanto nas entrevistas, por exemplo. Eu usei o shotgun acoplado à própria câmera. A câmera? Não foi nenhum microfone especial, foi o shotgun assim, acoplado à própria câmera. De vez em quando a gente tirava para direcionar um pouquinho mais para a boca do entrevistado, na entrevista especificamente, mas para cenas sem pessoas falando, era ele acoplado à câmera. Você filmou quantas horas? Tem umas 17, 18 horas mais ou menos. E reduz a 11 minutos? Eu sou econômica, extremamente econômica. 11 minutos! Tem um monte de coisa que acabou não aproveitando, por exemplo, não foi difícil editar isso? Você diminuir de 17 passar para 11, não foi doloroso ficar jogando fora dessas imagens? Não, foi não. Não! Ao contrário, eu tinha dor quando eu queria botar, eu queria pôr, mas eu dizia, não, mas na economia interna desse vídeo ele não cabe, porque, na verdade, assim, como ele foi um vídeo realizado, as gravações tinham planejamentos de gravação, então o dia era planejado, mas não tinha um roteiro prévio, isso acho que dificulta muito, acho que se você... Porque eu estava tentando explorar as possibilidades do diálogo daquelas pessoas, do discurso daquelas pessoas com o que eu estava vendo no cinema. Então foi um vídeo muito aberto no sentido... Então tinha de tudo. Para montar um sentido ali, tinha milhões possíveis, milhões de vídeos possíveis naquelas 17 horas. Eu escolhi um deles. Bom, eu espero que você aproveite mais essas imagens e que nos traga, né, novamente para que a gente conheça um pouco mais esses personagens. E eu vou ficar aguardando a sua série para poder montar o caleidoscópio do seu imaginário sobre São Paulo. Certo. A gente queria então agradecer muito a Andréia por esse encontro, por esse trabalho, e eu convido a todos para assistir então O Resto é o Dia a Dia e a gente conhecer um ladinho de São Paulo. Obrigada. E muito obrigada, Andréia.